Fala galera, aqui é o Antônio Costa com o Fabrício Pequeno para mais um episódio do UOL Podcast, Ways of Working. E nesse episódio a gente decidiu fazer um negócio um pouquinho diferente para trazer um conteúdo diferente para vocês. A gente foi selecionando diversas perguntas que apareceram nos últimos podcasts para a gente conseguir, dar um apanhado, falar o que está acontecendo no mercado. Então, ao invés da gente trazer um convidado, a gente decidiu pegar dúvidas, comentários, e postagens relevantes que a gente acabou vendo dentro da internet, sempre voltado para como a gente consegue maximizar as entregas de TI, como que a gente consegue criar times de alta performance. Então esse vai ser o nosso objetivo aqui, o nosso papo. Estou eu aqui e o Fabrício. Quer se apresentar, Fabrício? Quero. E aí, galera, eu sou o Fabrício, o mesmo Fabrício sempre, e estou aqui me representando. E acho que a ideia é a gente poder trocar muita figurinha aqui, muito entre a gente, e depois pegar o resultado, os comentários e todas as reações de vocês aí que estão assistindo a gente, para a gente justamente se aprimorar. Então, esse episódio é um episódio especial que a gente está fazendo, trazendo essas informações de tudo que a gente capturou durante esse período que a gente está com o nosso podcast e debatendo entre a gente aqui esses temas. Beleza? Então, vamos que vamos, gente. Vamos que vamos. E acho que a gente até conversando bastante sempre falou que a gente, na nossa carreira inteira, a gente sempre foi um maximizador de times de TI, né? A gente, seja ali dentro da agilidade, seja como dev, seja como consultor, a gente sempre focou em maximizar as entregas de TI, tanto que a gente fala bastante hoje sobre times digitais de alta performance, times de alta entrega. Fabrício, como é que você define, assim, o que é um time de alta performance? O que é um time de TI que realmente é maximizado, que consegue fazer mais com menos, que consegue ter resultados excepcionais? Como que você definiria? Olha, essa é uma pergunta boa, mas no fundo é quem mexe o ponteiro da organização. Tipo, uma resposta curta, tá bem dentro nesse sentido. E aí, lá dentro do time, se a gente está fazendo o método A, B ou C, acho que não importa muito, porque alta performance é sobre o resultado que você entrega, né? Aquele resultado que você atinge, aquele resultado que a organização percebe também tem muito essa visão. Algumas vezes eu já trabalhei e já vi times trabalharem muito e comunicar pouco o trabalho e não era visto esse tema como alta performance. Eu vou até fazer um paralelo aqui, né? A gente passando por Olimpíadas, eu não sei quando as pessoas vão ver esse episódio, mas passando por Olimpíadas recentemente, jogou lá Brasil e Espanha. E a jogadora da Espanha falou assim, não, mas o Brasil jogou feio. O Brasil, isso não é futebol. Mas espera aí, o time ganhou, se eu não me engano, acho que foi de 4-2, e ganhou, assim, dando um futebol que toda hora estava pressionando. Mas pelo ponto de vista da Espanha, peraí, não usou o método correto, não usou a abordagem correta. Então, às vezes não é necessariamente utilizar a abordagem correta ou o método, vamos dizer assim, mais de mercado, mais bonito que as consultorias vendem, mas sim ganhar o jogo, né? É exatamente isso. É um bom exemplo, porque no fundo ganha o jogo quem faz mais gol, né? Não ganha jogo quem faz menos gol e quem não faz gol. Acho que a própria ideia de fazer o gol é um tema bacana para se comentar dentro do time, né? Eu mesmo uso bastante esse tema gente, tem que fazer gol, vamos marcar gol. Importante, não existe gol feio, existe gol. Se é de bico, se é de costa, se é de bicicleta, tudo vale um gol. E, no fundo, quem faz mais gol ganha, né? Acho que esse tema do time de alta performance, por mais simples que ele possa parecer, a aplicação prática dele é complexa, do tipo, é só mexer o ponteiro da organização. Pô, é só chegar lá no ponteiro e fazer assim? Não é. Mas aí acho que até emenda um pouquinho aqui a próxima pergunta aqui, né? Tá bom, temos um time de alta performance, um time que consegue realmente maximizar a entrega de valor, né? Consegue, por algum conjunto de características, realmente fazer mais com menos. Consegue ganhar o jogo, mexer o ponteiro da organização. Eu pensei em algumas, né? A próxima pergunta aqui, quais as principais características de um time de alta performance de TI? Aí eu vou pedir para você talvez citar duas
E eu cito duas, a gente não combinou isso daí. Não mesmo. Mas qual que seriam duas características que você não abre mão, você fala uma, eu falo uma, depois você fala outra. Melhor. Porque dá tempo de pensar aqui também. Uma característica que você não abre mão para que um time de TI, um time digital realmente tenha uma alta performance. Assim, ou quando você vai fazer um trabalho, porque o seu foco hoje é pegar os times e fazer esses times entregarem mais. Exato. Qual é um primeiro ponto, um pilar que você não abre mão? Legal. Tenho alguns. Deixa eu escolher mentalmente um aqui. Acho que a primeira coisa que eu bato na criação de um time é o objetivo e indicador, né? O objetivo que esse time, por que ele existe e como eu meço que a gente existe ou não existe. Então, acho que ter um indicador sobre o objetivo da existência do time é um negócio que eu faço como característica. Ou seja, é quase como se esse time, muito se fala, por exemplo, de OKRs, né? Ou você ter algum tipo de metas e indicadores. Então, primeiro você tem que ter clareza sobre o que é vencer o jogo, é isso. Exato. O OKR, até a gente falou um pouco sobre o OKR, não vou entrar no detalhe, mas é mais do que o OKR em si, né? É tipo, o objetivo. Muitas vezes, e num passado mais distante, eu participei de times que era desenvolver um aplicativo. Só que o objetivo desse time não era desenvolver um aplicativo, era rentabilizar uma venda de um produto, era manter clientes ativos, era muita coisa que criar um aplicativo era uma dos meios que a gente encontrou de fazer aquilo. Então, é muito sobre ter o objetivo, entender ele e criar um indicador. No caso, no meu passado, era de fazer vendas com o aplicativo e de ter clientes ativos fazendo essas vendas. Então, o meu time existia para isso. Então, tudo que a gente pensava deveria ser voltado a fazer venda e a manter o cliente ativo dentro do aplicativo. Legal. Quando você começa a introduzir isso com consistência dentro do time, eu vi na prática que a performance do time aumenta. Porque você não fica discutindo o mínimo ali, o detalhinho do não sei o quê. Tá todo mundo focado em atingir o objetivo. Legal. Mas manda sua aí. Manda sua que curioso agora. Não combinamos. Boa. Não, para mim, um pilar, assim, quando eu vou maximizar a entrega de um time, fazer aquele time conseguir entregar mais, uma coisa que eu olho sempre com bastante cuidado é você conseguir ter uma série de informações daquele time, uma série de dados daquele time para fazer aquele time se tornar mais produtivo. Então, uma gestão de time baseada em dados. Muitas vezes eu vejo as pessoas olhando só métricas básicas de agilidade. Então você vai lá e olha qual que é a vazão, você vai lá e olha qual que é o lead time, qual que é o cycle time. Só que já várias vezes eu vi um monte de pessoas lendo esses dados, mas não conseguia contar uma narrativa, uma história, não conseguia realmente maximizar a entrega, não conseguia fazer o time produzir mais. Então a pessoa só virava e falava para mim assim, com 75% de certeza eu sei que a gente entrega em 30 dias. Tá bom, mas o que isso quer dizer? Isso não quer dizer nada. Você só está lendo um dado, lendo um gráfico. Então, sim, você traz métricas de vazão, de fluxo, bacana. É importante ter métricas de fluxo. Mas é importante a gente também entender o seguinte, quais são os principais impedimentos que aquele time tem? É importante ter uma outra métrica assim, cara, quantos PRs esse time está fazendo? Quantos change requests, né? Como que está o nível de qualidade, cobertura, como que está o PDI dos devs? Você começa a montar uma visão, né? E para mim, os gerentes de TI, eles carecem muito dessa informação, de você ter um mapa de dados, olhando por várias perspectivas, né? Produtividade, qualidade, segurança, engajamento, quão fácil está para colocar as coisas em produção. E esse conjunto de dados, ele tende a mostrar como está a máquina funcionando dentro. Talvez se você falou que um pilar seu é falar, cara, essa máquina realmente está entregando o resultado que ela espera, né? Que para mim faz todo sentido. Um outro pilar que eu trago é, mas cara, essa máquina, as engrenagens, tá funcionando direito? E não é algo que você realmente chega rapidinho e toma uma decisão. Mas quanto mais dados você tiver sobre todo esse ecossistema que está acontecendo ali, melhor você consegue criar hipóteses de como deixa o time mais produtivo. Legal, né? Legal. Deixa eu ver se eu entendi, então. É muito sobre o quanto de impacto esse time está gerando
naquilo que ele faz. Você comentou de qualidade, de indicador de subida, indicador de saúde do time, indicador de relacionamento, de tudo que está contemplando esse ecossistema que o time convive. É sobre isso? É sobre isso, mas para mim é um pouco mais além ainda. É sobre isso na linha do tempo. Ah, legal. Porque, assim, não adianta eu só falar assim, o time hoje tem cobertura de 70%, hoje o time, ele faz um deploy a cada dia. Tá bom, mas isso é bom ou é ruim? Na linha do tempo, como que eu vou estando com esses indicadores meio e quais são os desafios que eu vou colocando para o time para ele se melhorando, para ele ir crescendo. Para mim, um time de alta performance, ele evolui. Ele cresce, ele não fica estagnado ali só tentando resolver os indicadores, né? Então, são esses indicadores por várias perspectivas, performance, segurança, qualidade, fluxo, que também ela é importante. Na linha do tempo, quanto a gente vai conseguindo fazer com que a tendência desse time vai subindo, Legal. né? Legal, concordo muito. Uma coisa que você falou fez muito sentido na minha cabeça, que eu vi isso também na prática, que o time cresce. Muitos times que eu trabalhei, que hoje eu enxergo que foram de alta performance, o time cresceu tanto que ele passou a influenciar outros times e a galera talvez do time foi para outros times, sabe? Passou a ser referência por ter esses comportamentos. Legal. E aí entra a minha próxima característica, que você falou duas minhas, duas suas, a minha próxima é de... não sei se eu vou falar muito bem como uma palavra, mas é entender o momento de cada um. Então, é super importante num time de alta performance você saber com quem você está trabalhando. Então, o meu amiguinho, a amiguinha aqui do lado, o que ele gosta, o que ele não gosta? Como a gente se relaciona? Como é que eu tenho que conversar com essa pessoa? Como que eu consigo ouvir? Como é que eu tenho que ouvir essa pessoa? Porque parece muito óbvio que, é só chegar lá, chamar ela e trocar uma ideia. Mas não é. Não é simples assim, essa questão do relacionamento entre o time. Então, eu trago como uma característica de um time de alta performance que as pessoas se conheçam bem, sem nada forçado, né? Elas se conheçam porque elas trabalham junto, porque elas acreditam na mesma coisa, porque elas também estão trabalhando em algo que elas acreditam. E que isso daí faz o trabalho delas fazer sentido. Legal. Boa. Um outro ponto que eu trouxe aqui para falar de times de alta performance, uma característica, eu fiz um estudo uma vez. Esse estudo, eu começava a perguntar para as pessoas dentro de treinamentos que eu fazia, né, treinamentos de alta performance. A gente perguntava para as pessoas o seguinte: pensa num time que você trabalhou, que esse time é fora da curva, que esse time entrega muito valor, que esse time é sensacional. Vamos hackear esse time? E a gente perguntava, então, para as pessoas. Foram mais de 20 turmas, eram mais de 400 respostas, né? 400 grupos que responderam isso ao longo de 2 anos. Então, hackeia, me fala quais os detalhes do que você já vivenciou de times de alta performance. E as pessoas foram colocando, nossa, esse time tinha uma liderança... tem uma pergunta daqui a pouco aqui sobre liderança. Esse time, ele se comunicava diferente, esse time, eles compartilhavam metas, esse time tinha ali uma pessoa que destravava impedimentos. Eu então cataloguei tudo isso e cheguei nas 10 principais características. E foi alarmante que 80% dessas características eram soft skills. 80% é soft skill. É como você se comunica, é como você está engajado, é como você consegue ter um pensamento sistêmico, é como você consegue ter a capacidade de resolver problemas. É claro que a parte técnica, o hard skill, ele é fundamental. Não adianta você pegar uma série de pessoas júniores de futebol e colocar para jogar contra um time profissional. Eles não têm um mínimo de capacidade técnica. Então, não adianta. Ela é mandatória. Mas 80% é soft skill. Então, para mim, uma característica é como que a gente põe profissionais dentro dos times, criando um bom equilíbrio entre hard e soft skill. Só que não só como a gente coloca esse desenvolvedor, esse QA, esse DevOps, esse agilista, esse Product Owner, não só como a gente coloca, mas como a gente vai fazendo o acompanhamento deles. Porque provavelmente
tem um dos produtos que a gente roda dentro dos nossos clientes, né? E quantas vezes a gente já viu que a pessoa faz uma autoavaliação falando assim, não, minha capacidade de comunicação é master, né? 100%. E aí as pessoas vão falar assim, cara, sua comunicação ela é péssima, ela é ruim. Então vamos trabalhar essa comunicação? Então, times de alta performance alocam as pessoas olhando por hard e software e fazem o acompanhamento ao longo do tempo para que as pessoas se desenvolvam. Então, essa é uma outra característica que eu trago aqui. Não, isso é maravilhoso. Concordo totalmente. E acho que eu já emendo a próxima pergunta. Faço a próxima pergunta para você. Temos uma pergunta que a gente anotou, até para não se perder. E aí, essa daqui é para você, líder, tá? O Antônio até citou agora. Como que a liderança influencia na performance de um time? Boa. Como que a liderança influencia? Totalmente, né? Muito. Totalmente. Acho que essa é uma das melhores perguntas. E assim, eu já trabalhei como líder já há bastante tempo e já fui líder de líderes, né? Então, eu como líder já liderei as pessoas que estavam trabalhando, mas já fui líder que cuidava de líderes que cuidavam de times digitais. E durante esse meu tempo, eu sempre me preocupei com a questão do pipeline de liderança. Então, assim, em qual pipeline de liderança que eu estava e como que eu ia crescendo naquele pipeline de liderança para eu conseguir conduzir corretamente. Ao longo desse tempo, acho que uma primeira característica é o líder trabalhar dentro desse ecossistema. Como que ele vai garantindo os limites, né? Então, você tinha falado na pergunta anterior que era importante uma meta clara, né? Um objetivo claro, um propósito claro. Líder, influencia para que isso realmente aconteça. O seu time, né, vai ter algumas metas e indicadores de entrega, que está conectado até um ponto que eu falei. Líder, influencia e garante. E não basta você ir lá e pedir isso para as pessoas, porque elas não vão conseguir te dar de bate-pronto. Exato. Então, o líder ele trabalha muito dentro desse ecossistema, nas barreiras. E ali dentro daquele ecossistema, ele consegue descentralizar. Então, eles falam assim, ó, para você atingir essa meta, dentro desses time box, ou dentro desses prazos, com essa série de restrições, o produto tem que ter qualidade, tem que subir direitinho, não pode capotar em produção. A gente tem uma série de políticas aqui, não adianta eu lançar um negócio que vai dar um problema de segurança, que vai dar um problema de vazamento de informação. Não adianta eu só sair utilizando a IA sem me preocupar com os impactos que aquilo pode dar de vazamento de informação, por exemplo. Dentro desse ecossistema, time, vocês estão na trincheira. Como vocês acham que eu tenho que vocês acham que tem que ser feito? Então, ele trabalha nos limites do time, garantindo que aquele time vai atingir a alta performance. Muitas vezes, quando você está trabalhando nesse ecossistema, né, você vai começar a perceber que o time está tendo alguns problemas que eles não estão conseguindo resolver. Aí você atua para resolver. Poxa, eu tenho uma pessoa que não está entregando bem. Os pares não estão muito afim de questionar ele. Até tem uma observação sobre isso. E aí, de novo, para você líder, o líder, olha a frase do Antônio, o líder trabalha nos limites e não colocando limites. Né? Isso é super importante, assim, porque muito que a gente vê, muito que eu vejo, é do medo, né? Da questão do, putz, espera aí, o time vai errar, e eu preciso ter mais controle, eu preciso ter mais domínio. E aí entra o ponto do como eu enxergo que a liderança influencia, a liderança que habilita o time, seguindo a mesma linha tua de, putz, gente, a gente pode trabalhar dentro desses limites. Como eu habilito as pessoas que estão ali dentro a exercer o melhor trabalho delas. Então, para mim, eu acho que como a liderança influencia muito nisso. A liderança precisa observar o trabalho, que é justamente o que a gente fala aqui no podcast, e entender que uma pessoa de baixa performance não é uma pessoa ruim, não é uma pessoa que está prejudicando, é que existe algo que não está deixando ela trabalhar. A maioria das vezes é isso. E acho que o líder, ele precisa, de novo, habilitar as pessoas a executar o trabalho. Afinal de contas, na hora de montar o time, esse líder escolheu aquelas pessoas. Ou essas pessoas chegaram de alguma maneira para esse líder. E em algum momento esse líder falou, tá bom, vou trabalhar com esse time. Ele precisa entender que, cara, aquilo é o teu melhor time. Aquilo que está na tua mão. Então, como eu consigo extrair as melhores coisas dessas pessoas que estão na minha mão? Fazendo um paralelo com esportes, é a mesma coisa. Você nunca vai ter um time que é 100% maravilhoso em todas as posições ali.
independente do tipo de esporte, em todos os movimentos. Mas você vai pegar o cara que cruza bem a bola, o cara que levanta bem a bola, o cara que corta bem a bola, e vai colocar eles nas posições onde eles são as melhores pessoas para fazer esse negócio acontecer. Um erro que eu vejo muito comum, talvez é um dos erros que mais acontecem em times com relação ao próprio papel do líder, é o líder terceirizar a contratação, ou ele negligenciar a contratação. Porque muitas vezes você tá naquela pressão, você recebe uma demanda, e aí, olha, tem o orçamento, tem o budget aqui, eu quero o time alocado, preciso do time produzido, e aí você chega lá para um parceiro, para o RH, seja como for, e fala assim, não, me dá uma pessoa aí, contrata alguém logo, eu preciso ter alguém logo alocado. Você acabou de comoditizar a tua alocação dentro da TI. O que acontece nesse momento? Essa pessoa entra muitas vezes sem acesso, essa pessoa entra sem um onboarding correto, essa pessoa entra... E talvez, não é que a pessoa seja ruim, mas talvez não era a pessoa correta para estar dentro daquele time. É quase como se eu... Pegando essa analogia do esporte que você falou, um time de vôlei. Meu, só preciso colocar um líbero a mais. Vai lá, acha o primeiro líbero que você conseguir e aloca ali. Né? Vai ter um custo muito grande de você conseguir deixar aquele time realmente no performing novamente, né? Passando pelas fases, o storming, forming, né? Do Tuckman. Então vai levar um tempo até ele atingir aquilo ali. Para mim, o erro mais comum do líder é negligenciar a contratação, é negligenciar a entrada. Boa, Antônio, boa. E tem mais algum outro aí que você consegue lembrar de cabeça, até para não perder teu raciocínio? A gente acaba falando com muitas empresas, né? Acho que cada dia a gente, pelo menos numa semana a gente fala com 2, 3 empresas diferentes, né? Então a gente acaba tendo uma visão bem grande em empresas que são mais digitais, empresas que são mais tradicionais, mas sempre focado em TI, né? O nosso foco sempre foi ali conversar com pessoas de TI. Exato. Um erro que eu vejo que é comum, é bem comum, né? Então, como eu falei, que você tem um pipeline de liderança e muitas vezes a gerência, os gestores, eles colocam outros líderes dentro do time que fazem o acompanhamento das entregas. Ali um tech lead, um product owner, geralmente são os papéis que são mais utilizados ali dentro do time. Só que muitas vezes você não... O gerente, ele não consegue suportar essas pessoas. Ele não consegue apoiar o product owner ou o tech lead, por exemplo, para entender se ele está conseguindo ser bem um líder que entrega. Então, às vezes, você tem um tech lead que ele, na verdade, não é um tech lead, ele é um especialista que acompanha muito os times e a produção. Mas esse cara não está conseguindo fazer o acompanhamento das pessoas, não está conseguindo fazer um PDI, um desenvolvimento. Ou você tem um product owner lá que está mais nessa responsabilidade, mas que ele não consegue ter as habilidades necessárias, porque esse tech lead e esse product owner eles estão no primeiro pipeline de liderança, onde eles trafegam muito entre a operação e o tático. E ele não foi treinado, ele não tem as skills necessárias para isso. Competiria ao gerente de TI garantir que essas pessoas estão operando bem. E aí é onde entra muita parte de gestão de dados, né? Então, o gerente de TI acaba só fazendo muito subjetivo, né? Chega lá, e aí, tá tudo bem? Ah, não, tá tudo bem, tá difícil de subir no ar, mas é porque não tá subindo no ar, porque o time lá de DevOps tá com um problema na pipeline, não sei... E aí ele compra a discussão, mas peraí, me dá dados, me comprova, será que isso que essa liderança está fazendo é uma muleta? Ou será que isso que essa liderança está falando realmente ele é um líder que está embasado? Então, esse é um erro comum, assim, é o gerente não conseguir suportar as lideranças do time a terem decisões de liderança baseada em dados. Então, eu diria que de cada 10 times que eu converso, pelo menos 8, eles não falam abertamente esse problema, mas quando a gente vai fazer o nosso diagnóstico, a gente rapidamente percebe, fala, olha, o gerente, ele não consegue escalar o trabalho dele. Legal, legal. Você estava falando, eu lembrei de um aqui que aconteceu também em vidas passadas minhas. Um erro comum que acontece sobre a liderança é de ter uma pessoa que é de alta confiança somente dentro do time, né? Então, muitas vezes, quando a gente está falando de time de alta performance, o time inteiro ele precisa ser comprometido, ele precisa todo ser maduro, ele precisa se desenvolver pensando nas características que a gente falou anteriormente, né? E não ter um salvador da pátria, né? Muitas vezes a gente vê que existe sempre o salvador da pátria, que é a pessoa que meio que carrega o time nas costas.
Isso é um erro comum, é um erro que a gente até tenta... Eu sei dos benefícios disso, talvez a necessidade desse tema, mas isso daí, para o líder, ele precisa ter um plano de ação, algum tipo de mexida sobre isso, porque tem um salvador, tem um herói, na maioria das vezes, puxa para baixo nesse tema de maturidade um time de alta performance. Então, uma dica também de erros comuns é não busquem heróis, busquem o time como um todo, as pessoas certas, nos lugares certos, cada um com uma habilidade que pode ser compartilhada de alguma maneira com o outro. Lógico que cada um tem sua habilidade, né? Mas, na medida que uma pessoa, no próprio exemplo da pipeline que você trouxe de DevOps, algumas vezes eu peguei isso e, tipo, a pipeline que não está funcionando. Mas, no fundo, quando eu investiguei na época, não era que a pipeline não estava funcionando, é que somente uma pessoa do time tinha acesso à publicação e essa pessoa não estava com algum tipo de problema. Então, se mais pessoas tivessem acesso à pipeline, tivessem um entendimento mínimo de como publicar isso, a gente não teria um problema, que foi um problema que impactou bastante a entrada de algo que era importante. Boa. Temos mais perguntas aqui? Temos uma pergunta aqui, até um pouco o João Ricardo perguntou aqui em um dos podcasts, talvez até um pouquinho espinhosa aqui essa pergunta do João Ricardo. Obrigado pela sua pergunta, João. A cultura organizacional, o quanto que ela influencia nas entregas do time de TI? Quanto que a cultura organizacional influencia se aquele time realmente vai entregar ou não? Olha, é uma pergunta extremamente boa. Quem é mesmo? João Ricardo. João Ricardo, muito bom. Muito boa pergunta. Cara, acho que influencia completamente. Completamente. A gente está falando muito de time de alta performance, a gente está falando muito de valorizar as pessoas, de valorizar o conhecimento, valorizar as habilidades. Se isso daí não for algo que esteja dentro do contexto da cultura organizacional onde esse time está inserido, isso cai muito fácil. Cai tranquilamente. Porque você monta um time, você estrutura toda uma organização de pessoas para pensar de uma maneira diferente, e aí vem a cultura organizacional e derruba isso na primeira requisição que ela faz. Não tem como você remar contra um oceano agitado, assim, não dá. Vai te jogar de volta na areia de qualquer maneira, e você vai chegar lá todo arrebentado. Acho que a cultura organizacional tem completa influência sobre tudo que a gente está tratando de alta performance. A alta performance tem que ser discutido de maneira muito simples e de maneira muito direta na cultura organizacional. Pessoas, estamos buscando isso, estamos valorizando muito isso. Se não existir esse movimento, se não existir essa linha de fala, acho que existem riscos muito grandes para ter times de alta performance. Estou falando que é impossível. Já vi lugares que eram extremamente nocivos assim a ter maturidade e que tinham times que performavam ali com o que se dava para fazer. Mas muitas vezes eram ancorados em uma ou duas pessoas, que nem eu te falei, no passado, aqui um pouco atrás, sobre heróis, né? Então, ter um herói gera um time de alta performance? Pô, sobre resultados, vai ter um resultado talvez satisfatório, vai ter coisas acontecendo, porém, no que eu entendo que é um time de alta performance, não é o que eu construo. Mas o que você acha desse tema aí? Boa. Eu estava aconselhando, né, alguns times. É um dos trabalhos que eu mais gosto, na verdade, é quando a gente pega alguma liderança e a liderança vem ali buscar conselho, assim, poxa, eu tô com essa situação aqui, me ajuda aqui, como que eu faço o meu time entregar mais, né? Então esse é o trabalho que eu vou falar que eu faço de graça, porque senão pode dar problema aqui pra gente. Tá vendo aí? Mas é o que eu realmente gosto bastante de fazer. E aí, até explicando para o gestor, eu falei assim, olha, né, e estava nessa questão de cultura. Então, explicando para o gestor, eu falei assim, olha, vamos primeiro separar a cultura em 2 grandes blocos, né? Toda a classificação ela é errada por definição, mas eu vou só colocar uma caixinha nas empresas que já nasceram digitais, das empresas que são tradicionais e querem tentar ser digitais. Então, tem muitas empresas que elas vieram de uma cultura tradicional,
uma cultura hierárquica, onde o gerente acima ou o chefe acima é a pessoa mais inteligente que toma as melhores decisões, tenta contratar as pessoas mais baratas possíveis e deixa tarefas para elas poderem executar, né? Então tem algumas características de empresas que eu estou chamando aqui de empresas mais tradicionais ou antes do digital, tá? E depois nasceram as empresas digitais, empresas com pouco orçamento rodando ali no bootstrap, que a gente fala dentro do mundo de startups, né? Com um problema para resolver e tentando criar uma solução que consiga gerar o maior valor possível. E essas empresas começaram a adquirir outras características culturais. Então, uma característica ali de descentralização, uma cultura onde o time é mais importante do que uma pessoa, uma cultura de busca de alto valor agregado, uma cultura de, por exemplo, entrega para cliente. Então, separa que tem 2 grupos de empresa. Primeiro, né? Difícil você estar numa empresa que ela é tradicional e está tentando virar digital, você já querer que ela se comporte exatamente como uma empresa que nasceu digitalmente. Então, essa empresa vai passar por etapas. Vou dar um exemplo de uma etapa. A empresa é tradicional e ela está lá colocada em todos os quadros da parede. Somos customer centric. O cliente é nossa razão. Acorde toda manhã e resolva o problema do nosso cliente. Então, isso é o que a empresa está tentando embutir nos funcionários. Mas quando eu tenho uma reunião executiva, isso é realmente o ponto 1 de definição da estratégia? Ou a definição de estratégia é o que vai maximizar o valor, o que vai dar mais resultado para a minha área, o que vai... O que eu quero. O que eu quero. O que eu acho que o cliente quer. E tá tudo bem, não tô falando se tá certo ou tá errado. Só tô falando o seguinte, essa empresa, ela é stakeholder-centric e esse stakeholder está tentando colocar o cliente em primeiro lugar. É diferente dessa empresa no outro patamar, que ela já nasceu digital e ela precisou colocar o cliente como um ponto central desde o começo. Por quê? Porque se ela não colocasse o cliente como ponto central, ela não conseguia ter o retorno financeiro. Então, né, o que eu expliquei para ele, olha, tá tudo bem você como uma empresa, né, que tá vindo com essas características mais do tradicional, e tá tudo bem a gente começar a embutir algumas características do mundo digital. A gente tem um pouquinho de descentralização, a gente tem um pouquinho de orientação a dados, a gente tem um pouquinho de transparência. Por isso, quando a gente entra num time, a gente começa a colocar uma série de indicadores de qualidade, de performance ali de código, quando a gente está falando de segurança. Por que a gente coloca lá os nossos aceleradores? Para que essa transparência consiga ajudar o gestor a tomar melhores decisões. Numa empresa que já nasceu digital, transparência já faz parte da cultura. Você chega lá e fala assim, puxa, errei, fiz errado, né? Olha, não está dando certo, porque isso já faz parte da cultura, porque quanto mais transparente você for, mais rápido você corrige e mais rápido você chega no alto valor agregado. Numa empresa tradicional, que ela ainda é orientada a stakeholders, a transparência muitas vezes não é bem vista. Quantas vezes em bancos, quantas vezes em empresas grandes, né? O que é falado dentro do corredor não é levado para o comitê executivo. Várias vezes isso acontece. Ou executivos chegando para mim, Antônio, eu quero saber o nome de quem errou. Mas por quê? Não, porque a gente vai desligar a pessoa. Automaticamente você cria uma cultura de que, olha, transparência não é bom. E errar também não é bom. Então, assim, gerente, eu não estou falando que a gente tem que sair para transparência 100%, mas e se a gente... Nem que errar toda hora. Não, e nem que errar toda hora. Mas se a gente fizer dentro do seu ecossistema, gerente, dentro do seu time, dentro da sua tribo, se a gente colocar uma série de indicadores e um diagnóstico ali, para que você tenha as informações. Se você vai subir para cima, aí é um problema seu. Mas você começa a ter relativa transparência, relativa abertura a erro, relativa centralização no cliente, como um processo de jornada até você chegar numa cultura. Então, a cultura, toda empresa tem cultura. Toda empresa tem... Só que, assim, tem a cultura que está escrita na parede, tem a cultura que o RH sonha e acorda toda manhã. Então, as pessoas do RH fazem consultorias e gastam dinheiro e vem em desenho a cultura que é mais bonito para você falar com o mercado. Mas a cultura é o modo como você vive no dia a dia. É aquilo que são as cercas elétricas invisíveis. É aquilo que, será que eu realmente falo isso ou não falo isso? Será que eu vou ser punido ou não vou ser punido? Será que vou ser elogiado ou não vou ser elogiado?
a verdadeira cultura é o que está acontecendo no dia a dia. Por isso que é importante, né, principalmente a liderança, entender qual é a cultura do dia a dia e quais aspectos da cultura vão mudar. Porque a mudança da cultura ela não vai vir bottom-up. A mudança da cultura ela é top-down. Né? E a gente discute muito como sócio de empresa que a gente vai embutir aspectos da cultura dentro do time. Não é RH que vai vir, às vezes sem uma autonomia, né? Muitas vezes o RH se chama RH, mas é um departamento pessoal em muitas empresas de TI e faz um trabalho, né, com uma consultoria, né, sobre cultura, mas ele não está no dia a dia da entrega, ele não está ali na fronteira. Então você, gerente, pega essas informações e vai embutindo, porque é o teu papel também. Não, e acho que esse é um ponto muito importante, Antônio. Porque você e eu, a gente é de TI, a gente teve toda uma carreira de TI e a gente está falando de coisas que a gente viveu na prática aqui. Coisas que muitas vezes eu via o RH fazendo ações lindas, maravilhosas e que alcançavam algumas áreas internas. Isso era legal, mas na TI era diferente. Ah, putz, por quê? Porque existia uma cultura própria ali, que era um pouco de cultura de não falar muito, de não expor muito, de não errar nada, porque a gente tá tomando pancada muitas vezes. A maioria das vezes, de experiências passadas onde eu tive, eu tô falando de experiência passada, não é para me expor, não é para não me expor, não, mas é realmente que eu vi coisas bem intensas. Era tipo, cara, a gente tem que se defender o tempo todo, porque é muito visto como custo. Então a área de TI era sempre vista como algo que não era legal. Putz, o que eu queria mesmo, já ouvi comentários, era de diminuir muito a TI, porque eles não têm uma representatividade que eu acho, como a área X, que eles têm hoje. Putz, com 3 ou 4 pessoas ali, eu faço o que essa área faz toda aí. E não é verdade. A área de TI tem todo um ecossistema complexo de atuação, de sistemas, de integrações, de parceiros e até de conhecimento de causa de negócio. Muito do entendimento de negócio está dentro de TI. E as empresas que não conseguem dar a importância que TI precisa ter para no dia a dia, talvez perde uma oportunidade muito boa de ter uma área que alavanca muito os negócios. Assim. Eu vi e vivi também lugares bons, onde áreas de TI eram completamente integradas a tudo que estava acontecendo, onde muito das decisões de negócio vinham de TI, inclusive. Vinham, inclusive, de pessoas que estavam na linha de frente. Putz, eu estava usando um aplicativo da Suécia lá e eu vi que eles têm uma funcionalidade muito boa. E, putz, eu queria dar essa ideia para negócio, que é onde para a gente pensar em algum business plan, algum tipo de estratégia nossa, para talvez trazer isso para dentro de casa. E foi aproveitado na época, foi bacana, né? E não é que, putz, mágica, né? Esse negócio surgiu. Não, é porque tinha pessoas que são extremamente interessadas no produto dentro da TI, que quando passam a ser ouvidas, elas conseguem contribuir como um todo. Então, uma das coisas que a gente conversa muito é sobre o protagonismo de TI, né? Que muitas vezes a gente defende, a gente está ali na linha de frente, a gente está criando essa retaguarda para a TI, para que ela consiga ter o lugar dela dentro da empresa, que ela consiga ter o espaço dela, que ela consiga ter a luz para fazer tudo acontecer ali dentro, porque tem espaço para todo mundo. Assim. Acho que quando a gente pensa que uma empresa é uma junção de áreas trabalhando no mesmo objetivo, tudo muda. Assim. Isso é extremamente poderoso quando as coisas se conectam e passa a não ser uma disputa e sim ser uma colaboração. E aí a gente vê o time de alta performance voar, porque é uma galera que está integrada, tem o mesmo princípio, tem muito de valor conectado ali com o que precisa ser atingido de negócio. Aí começa a mexer o ponteiro. Não é assim que mexe o ponteiro, impactando realmente o negócio. Ouvindo você falar aqui, eu lembrei de um trabalho que a gente fez dentro de uma empresa, dentro da TI de uma empresa, com o CIO. E aí a gente fez um estudo e classificou a TI em 3 níveis, né? Então você tem o primeiro nível da TI, que é a TI operação. Depois você vai para uma TI parceira e aí você chega numa TI estratégica, né? TI operação é aquela TI que, sei lá, no banco, vazou a informação,
não funcionou o Pix, você tem um problema no seu extrato, não pode acontecer. Tem que estar operacionalizado corretinho. Se a gente estiver falando, sei lá, de um sistema de saúde, tem que sair o exame tem que ser feito. Não posso ter ali algum tipo de problema de confidencialidade do exame. Então, a TI operação, ela tem que funcionar. Ponto. Você tem que várias vezes reservar tempo ali para garantir que a operação funcione. Uhum. Mas a TI é muito mais do que isso. Muito. E aí chega no segundo nível, que é a TI parceira. O que é a TI parceira? Frases típicas que a gente ouve na TI parceira, né? Ah, eu gosto muito do pessoal da TI. Por quê? Porque sempre que eu preciso deles, sempre que eu preciso do Fabrício, sempre que eu preciso do Zezinho, do Huguinho, do Luizinho, eles estão ali para me ajudar. Tudo que eu peço para eles, eles fazem. Mas, você tem que ir ali chamar eles no WhatsApp, ou chamar eles no Team, Tem os contatos. Você tem que ter os seus contatos, mas é parceiro. Então, esse é o segundo nível. Ou seja, é uma TI que, além de operacionalizar, elas conseguem dar um mínimo de vantagem para o negócio, mas é de uma maneira reativa. Ainda algumas pessoas que são pessoas pouco protagonistas. E aí, eu já tive o prazer de trabalhar, e a meta que a gente criou nessa empresa era como que a empresa navegava nos 3 níveis, que aí era uma TI estratégica. TI estratégica ao ponto de, imagina uma pessoa de negócios ou uma cadeira de negócios, um cargo de confiança de negócios ser cogitado ser por uma pessoa de TI. Tem um diretor aqui de operação, eu tenho um CEO, eu tenho um gerente na área de atendimento, onde eu estou cogitando colocar uma pessoa de TI para ocupar aquele cargo. Por quê? Porque essa TI virou estratégica. Exato. O produto é o produto de TI, né? O próprio produto começa a se confundir muito a área de negócios com TI. Então percebe que nesse momento a TI saiu de um modelo reativo, onde eu tenho alguns funcionários que são parceiros, onde eu só sou cobrado por datas e entregas, eu só sou cobrado para garantir a operação funcionando, e agora eu entro dentro do negócio, com uma quantidade limitada de tempo, é claro, e eu começo a opinar. Porque enquanto você é uma TI parceira ou uma TI nível 1 operação, quantas vezes eu já vi o negócio indo lá e falando, cria a funcionalidade 1 para mim, precisa entregar daqui 15 dias. Você fala assim, cara, não dá. Não, já foi combinado com o executivo. Em 15 dias você precisa entregar. Mas, cara, quanto tempo está isso no seu colo? 6 meses. 6 meses estava parado com o negócio discutindo o sexo dos anjos, de como ia fazer aquilo. De repente, quando cai para a gente fazer, a gente tem 15 dias para fazer um negócio que faz 6 meses estar parado. E mais, isso é uma hipótese dele. É uma hipótese. Só porque ele negociou algo com o executivo, né? Ele meio que vendeu lá que ia ser feito aquela feature, a gente sai correndo para fazer e muitas vezes não é utilizado. Você está construindo uma funcionalidade que não vai sendo utilizado. Quando a TI atinge esse nível estratégico, automaticamente você consegue blindar. Você consegue entrar mais cedo na iniciativa. Você consegue blindar a iniciativa a entrar com as características corretas. E fala, olha, não é 15 dias, ou eu vou fazer um MVP em 15 dias, vou fazer uma versão 1, uma versão 2. Então, essa é um elemento chave que as empresas, principalmente as áreas de TI, vêm abordar com a gente. Como que a gente faz a empresa passar nesses 3 níveis, né, atingindo a TI estratégica? Maravilha, maravilha. Dentro desses níveis, Fabrício, eu queria te fazer uma pergunta que está até um pouco emendada aqui com uma próxima pergunta que a gente recebeu quando a gente fez o episódio sobre produtos, né? Como que entra esse papel do Product Owner? Como que entra esse papel do Product Manager? A gestão de produto dentro desses times de alta performance para eu conseguir fazer a minha TI cada vez mais ser estratégica? Olha, isso daí é um tema extremamente legal, um tema extremamente atual, que está rolando em muitos lugares e, inclusive, que vale a pena estar ligado nisso. Que é muito do quê? De que o Product Owner ele precisa ter uma visão super crítica e assertiva do upstream, do downstream, né? Entender esse fluxo de trabalho, entender muito sobre quanto tempo se gasta idealizando quanto tempo se gasta construindo coisas,
não pela responsabilidade do tempo, né? Putz, espera aí, eu vou diminuir e encurtar essa curva de tempo. Não sobre isso, mas talvez sobre isso também. Muito com o apoio que um tech lead pode dar para ele. Então, existe uma dupla muito importante, que é o tech lead e o PO, o Product Owner, né? Que precisam entender esse tema da maneira de trabalho do time. Tech lead com a visão técnica, né? Representando TI, sistemas, com entendimento de fluxo de trabalho, pensando na entrega. E o Product Owner com o entendimento do agregar o valor e de mexer o ponteiro sobre o todo. Muito com a responsabilidade da primeira parte, né? Do upstream. De idealizar, conceitualizar e construir algo que a gente consegue tangibilizar a partir da entrega. Então, no fundo, o PO, ele precisa estar muito bem suportado, é legal, ele está muito bem suportado por um tech lead que entenda da entrega, porque o PO precisa cuidar bastante desse tema de priorização, junto com o PM. Então, os dois convergem com o PM, para que a gente tenha essas entregas muito mais assertivas. Então, fazer o time trabalhar de uma maneira mais unificada e de uma maneira até mais simplista para atingir os objetivos. Gente, a gente não tem que ter muletas, a gente tem que ter entendimento de causa e a gente precisa saber o porquê a gente está fazendo isso. Com essas três visões, aposto muito que o time ele consegue dar uma vazão boa. Aí a gente bate nas métricas que os conceitos de agilidade trazem. De vazão, de lead time, de todos os times da vida, para poder ter uma quantidade de entregas boas e que essas entregas sejam relevantes, não seja uma quantidade de entregas boas que não agreguem nada a lugar nenhum. Legal. Como eu sou filiado a Scrum.org e acabo aplicando alguns treinamentos de Product Owner, para mim tem um papel bem importante aí na visão do Product Owner. São 5 níveis que o Product Owner ele pode atingir em níveis de maturidade, né? O Scriba, Product Owner Proxy, Product Owner representante do negócio. Aí ele começa a virar ali um sponsor, né? Um apoiador, começa a tomar alguma decisão, até chegar no 5º nível, que ele vira um empreendedor, onde ele tem total ownership. Então é importante você entender que tem níveis de maturidade de Product Owner para você conseguir extrair o máximo e navegar esse Product Owner nesses 5 níveis. Acaba vendo muito erro comum, né? Você chega numa empresa e fala assim, você tem Product Owner aqui? Ah, tenho. Só que um tá pensando no Scriba, o outro tá pensando no Proxy, o outro tá pensando que ele deveria ter ownership e tomar todas as decisões, e fica ali um discurso descasado. Por quê? Porque não tem um acordo comum entre o papel do Product Owner. Então, tem os 5 níveis. Às vezes, seu Product Owner vai ser só um escriba. Ele só vai estar preocupado em escrever história. Ele só está preocupado em deixar os requisitos bem documentados. Porque o papel dele é esse. É o nível mais baixo que tem. Aí, em algum momento, ele vira um Product Owner Proxy. O que é o Product Owner Proxy? Ele começa a fazer leve trás de perguntas. Os stakeholders começam a perguntar, ele fala, olha, vai ficar pronto tal dia. Essa demanda está desse jeito, essa demanda está daquele outro jeito. Aí ele cresce um pouquinho mais ali e vai para um representante do negócio. Ou seja, ele começa a entender um pouco do negócio, ele começa a dar algumas opiniões, começa a dar alguns pitacos no negócio. Mas ele não tem ownership, ele não sabe falar de orçamento, ele não sabe falar de metas de negócio. Ele sabe apenas um pouco mais do conhecimento do negócio. E aí é a hora que ele começa a sair somente do downstream e começa a dar um pé dentro do upstream. Então esse é um nível de maturidade que muitas vezes o pessoal no mercado fala assim, agora eu não sou mais um Product Owner, eu sou um Product Manager. Que começou a surgir essas nomenclaturas. Não vou entrar na discussão, apesar que se você quiser deixar, né, comentários aí, pode deixar, porque isso alavanca cada vez mais o nosso podcast. Próximo nível, você chega ali no nível de sponsor, aonde sim, você começa a bancar, olha, fiz um discovery, entendi uma informação aqui para a gente poder tomar uma decisão A ou B, até que aí você vira realmente um intraempreendedor e você começa a ser responsáveis pelos resultados daquele produto. E aí, nesse momento, provavelmente você vai precisar ter ajuda de pessoas ali. O Product Owner precisa ter ajuda de pessoas. Eu vejo muitos times com analista de negócios, né? Um business analyst, um tech lead totalmente forte,
Porque não tem como você ir totalmente para o começo da cadeia discutir negócio se você não tiver o downstream bem executado. E, infelizmente, muitos times eu vejo que a agilidade deveria fazer esse papel, não faz, está negligenciado. E aí o Product Owner precisa do apoio de algumas posições ali para garantir a execução enquanto ele continua sendo cada vez mais representante do negócio, sponsor e consegue cada vez mais ser empreendedor. Entender que existem esses níveis de maturidade e não tem nível de maturidade certo ou errado, não tem feio ou bonito. Só é. Product Owner, você está no nível proxy. Então, execute o melhor que o proxy pode fazer enquanto você vai navegando para o outro nível. Entender o nível onde você está e a sua jornada de crescimento, eu acho que é o ponto-chave, né? Exato. E até falar isso, olhando para a câmera, o Product Owner. Entenda esses 5 níveis do próprio Product Owner, do teu papel. Entenda onde você está. Porque por mais que você seja uma senioridade elevada, talvez o ambiente esteja requerindo de você outra coisa. Então, entender o teu posicionamento nisso é extremamente necessário. E aí, e a gente conversa muito sobre isso, a gente até tem alguns amigos que a gente troca uma ideia. Muitas vezes a pessoa não está sacando o papel dela no todo, né? Então, ter esse senso de análise própria é extremamente importante. Porque muito mais do que você achar que é como a galera te enxerga. Exatamente. E como o todo tá considerando você. Porque você pode ser a pessoa mais especialista do mundo. Se você tá ali para executar um papel mais básico, talvez fazer o papel mais básico é o caminho mais simples de você atingir o sucesso. Fabrício, quantas vezes eu vi Product Owners que leram lá Marty Kagan, que fizeram, sabe, tudo do bom e do melhor. Quando ele entra num time, ele é considerado um Product Owner extremamente ruim. É quase como você pegar um Messi, colocar dentro de um time e falar assim, mas peraí, esse cara, ele só chuta, aqui é vôlei. Mas esse cara só chuta, ele só chuta na rede, ele não entendeu que a bola tem que passar para o outro lado. Um Messi que só chuta na rede não vai jogar bem vôlei, porque é outro jogo, né? Exato. Tudo bem, é uma comparação esdrúxula que eu tô falando, o Messi no vôlei. Mas eu já vi Product Owners extremamente maduros serem colocados em times de baixa maturidade, aonde a expectativa das pessoas em volta, as pessoas de negócio esperavam que o cara fosse um proxy. Automaticamente ele não atendia a expectativa. A frustração vem da expectativa não atendida. Exato. Se você espera uma coisa, mas você entrega a outra, você se frustra. Então a frustração vem aí. Então por isso que é importante aí os gerentes de TI entender, né, de tudo isso que a gente está falando de time de alta performance, como está a posição do teu Product Owner também, né? Exato. Inclusive, quem não conseguir precisar de ajuda, chama a gente. Não, pode chamar. Mas o papo tá muito bom. Tem a última pergunta. Dá tempo da última? A última. Boa. Essa daqui é um pouco picante aqui, que a Andra, obrigado pela pergunta, né? Qual é o papel da agilidade em tudo isso? Né? Porque tem muito foi falado. Olha, boa pergunta. Eu estava num evento esses dias, era um evento de agilidade, e foi engraçado que eu acabei assistindo 7 palestras. Das 7, 5 citaram: não, agilidade não morreu. Não, agilidade não morreu. Não, agilidade não vai morrer. Ih, agilidade, será que está morrendo? Falei assim, gente, se de 7 palestras, 5 citaram se está morrendo ou não está morrendo, talvez você está precisando se defender. Você está só tentando se defender que não morreu? E a gente vê recorrentemente redução de investimento dentro da área de TI. Quais são as áreas que são mais afetadas com cortes? Acaba sendo agilidade. Então, eu já fiz a pergunta aqui e já estou dando a resposta e depois eu passo a palavra para você. Um time ser ágil, agilidade enquanto qualidade, um adjetivo, sempre vai existir. O time sempre vai precisar ter alta performance, sempre vai precisar garantir fluxo, remoção de impedimento, métrica, sempre vai precisar ter. Não tem erro. Você vai precisar ter muito das características que os times ágeis colocam. O problema é o agilista como ele está desenhado, o agilista que só marca reunião, que só lê gráfico, que faz uma daily perguntando, atualizou o gira, fez isso, fez aquilo, não tem mais espaço. Não tem mais espaço para essa questão mecânica, né? Você vai em times que nasceram digitais já, a gente teve a oportunidade de conversar, por exemplo, com pessoas do Nubank, você entende como que o Nubank funciona lá, todo mundo já entende o que é agilidade.
O tech lead entende, o dev entende, o QA entende. São pessoas de mercado, elas sabem como tem que fazer. Elas usam as métricas a favor. Não precisa de um cara vindo aqui cobrar para estar na daily, né? Boa. Eu não vou entrar muito no tema da morte ou ressuscitação da agilidade, porque acho que já foi muito discutido e acredito que todo mundo já tem uma opinião sobre isso. Mas acho que desde sempre eu encarei a agilidade como uma habilidade de gestão e isso nunca mudou em mim. Assim. Para mim, a agilidade precisa estar no dia a dia, assim como a gestão de riscos, a habilidade de gerir conflitos, a habilidade de entender stakeholders, de gerenciamento de expectativas e tem a habilidade de agilidade ali também. Quando a gente está falando de times de alta performance, isso daí precisa estar muito comum o entendimento sobre práticas de agilidade, dinâmicas de agilidade, métodos de agilidade, não super entendido, mas simplesmente entendido. Porque quando a gente se pega muito em explicar um método, em explicar um framework, a gente perde tempo entregando coisas que realmente agregam valor para a organização. A gente perde tempo de mexer o ponteiro da empresa. Então, eu vejo que hoje, 2024, se você está assistindo esse vídeo de 2024, a gente já, como TI, entende o que são as boas práticas de agilidade. A gente sabe muito sobre isso. Precisa de uma ajuda, precisa de talvez algum tipo de aprimoramento? Sim, todo mundo precisa. Aí é independente de agilidade, é para tudo que a gente faz. A gente precisa também de aprimoramento em gestão de riscos. Mas o protagonismo é o delivery, é a entrega, né? E protagonismo é exatamente isso, é o delivery. Então, se a gente não está ligado nas duas linhas, né, do upstream, que é conceitualizar, e o downstream, que é efetivamente entregar, talvez a gente tenha que ter conversas mais importantes sobre a própria TI, assim, qual que é o papel da TI na organização, porque na maioria das vezes, 99,9%, para não dizer 100%, TI é muito responsável sobre delivery. Então, ele precisa entender que o delivery que ele precisa fazer é uma fatia daquele indicador que está sendo perseguido. Então, quanto mais a gente entrega fatias desse indicador que está sendo perseguido, mais o indicador vai subindo. Então, a agilidade em TI já tem que estar no sangue. E a partir disso, a gente gera entregas de valor e de constantes, de MVP, de tudo que está relacionado a isso. E quantas vezes, né, Fabrício? Eu, como trainer da Scrum.org, também tenho o nível de maturidade de um Scrum Master ou um Agile Master, seja qual nome quiser. E a gente sempre falou, né, olha, o Agile Master, o Scrum Master, ele tem que fazer o time evoluir até que o time seja independente dele. Exato. E é natural naquela hora você acabar atuando com 2, 3 times, 4 times. Por quê? Porque o time já atingiu ali o performance e você foi removendo os impedimentos. Então, assim, é natural que em algum momento a agilidade fique dentro do ecossistema como um todo, e aí você vai resolver problemas organizacionais, você vai atuar em outras frentes que já não dependem mais de você ali dentro do time. Só que nem eu estou dentro de um time, eu estou vendo que o time não está entregando, eu estou vendo que um dev ali está sem acesso. Aí eu pergunto para o Scrum Master, tem impedimentos? Não. Ninguém jogou nada no Gira. Cara, isso daí é um modo reativo, passivo, pelo amor de Deus. Você tem que estar em como. Você está vendo que o dev está sem acesso. Mas olha que legal. Quem estudou agilidade há anos atrás tinha essa frase do tipo: a agilidade, o Scrum Master precisa não existir. Isso era falado há anos atrás. Isso desde sempre foi falado. Nunca não foi falado isso. Quando a gente, em 2024, percebe que o Scrum Master não existe, não precisa existir, a gente dá um ziriguidum em todo mundo, dizendo que a agilidade morreu. Mas será que não atingiu o objetivo? Será que não atingiu o objetivo de disseminar uma nova habilidade de gestão para um mundo digital, onde todo mundo aprendeu e, de alguma maneira, sabe lidar com aquilo? Ou, se não aprendeu, pare de um modelo mecânico de controlar dele, de ler gráficos, como a IA já vai resolver isso aí, vai ler os gráficos para você. Pare de ser um cara mecânico. Comece o quê? A ser inconformado se seu time não estiver entregando. É sobre entrega, né?
Acho que é um pouco disso. Acho que chegamos no final. Chegamos no final. É isso. Tem o nosso momento WoW. Pô, nosso momento O WoW. momento WoW, que é o momento sempre que a gente coloca aqui. A gente tem vários durante o papo. Eu vou começar o meu primeiro momento WoW, Vai né? lá. Que é muito sobre o papel do gerente de TI nesses times de alta performance. Exato. Sobre tudo que a gente falou, o gerente de TI, ele é o principal responsável por isso. O gerente de TI, eu sei que ele tem a dificuldade que tem que atender os executivos, eu sei que ele tem a dificuldade de garantir ali a camada tática e garantir principalmente que os times estão operacionalizando. Mas o gerente de TI, bem suportado, o gerente de TI que realmente consegue fazer toda essa camada estratégica, tática e dar o suporte operacional, aí com indicadores de produtividade dos times, colocando as pessoas certas nos lugares certos, colocando alguns aceleradores, esse gerente de TI, ele atinge um diferencial extremamente grande dentro da companhia. Então, tudo que a gente falou aqui está dentro do papel do gerente de TI. Então, isso para mim foi um ou aqui, né? Exato. Então, para mim, acho que eu sigo a mesma linha de que talvez, e aí assim, você é um pouco genérico, o gerente de TI ele ficou por fora de muitas coisas que rolaram, até porque o dia a dia dele estava muito pesado em entregas, em conseguir fazer o negócio acontecer. E que hoje, em 2024, a gente já observa que é um papel que precisa de uma retaguarda, que pode ter uma retaguarda, e não é um problema isso, é muito voltado a gerar esse protagonismo. Então, a TI pode ser protagonista, sim, ela tem que buscar isso como maturidade e que isso faz com que ela tenha mais poder de fala para poder influenciar ainda mais o produto onde ela atua. Por quê? Porque muitas vezes ela só fica no reativo, recebendo instruções e executando instruções, recebendo instruções e executando instruções. E a gente pode mover isso para influenciar a organização como um todo e começar a não só receber, começar a passar instruções para que isso seja considerado e retornado para algo que ela já consegue e já entende o que é para fazer. Legal. Bom, pessoal, chegamos no final desse episódio. Eu particularmente gostei bastante, mas eu queria muito ouvir a opinião de vocês, porque já foi um pedido de colegas, né? Colegas que sempre ouvem, muitas pessoas... Eu falo, pô, eu vejo vocês no podcast, porque estão em várias plataformas os nossos episódios, então a gente acaba recebendo muitos comentários, dependendo da plataforma, e falar assim, poxa, né, eu tenho essa dúvida, eu tenho essa pergunta, e a gente foi escrevendo, foi catalogando, a gente preparou com muito carinho esse episódio, e a gente queria ver a opinião de vocês, o que vocês acharam, se é legal dentro de uma temporada a gente ter episódios onde seja esse bate-papo, onde seja essa questão de perguntas e respostas. Deixe seu comentário, deixe o seu like também, o seu compartilhamento. Eu sei que todo mundo fala, mas é realmente importante para a gente entender se a gente está conseguindo entregar o conteúdo relevante para vocês. Muito obrigado, Fabrício. Se despede aí do pessoal. Ó, gente, de novo, assim, é super desafio estar aqui falando para vocês e a gente só quer ouvir de vocês se a gente está dentro ou fora daquilo que vocês entendem, de que tá legal ou não tá legal. Traz seu feedback, a gente vai ficar super agradecido. Segue a gente nas redes também, que é muito legal para a gente entender que a gente está conseguindo, de alguma maneira, levar informação e conteúdo relevante para todo mundo. E, de novo, muito obrigado e vamos para os próximos episódios aí, que tem gente boa vinda. Obrigado, gente.